corpo terrestre, corpo celestial, corpo glorificado. Boa noite com Jesus. Estamos continuando a nossa marcha. O irmão Brana chama Marcha da Vitória de Abraão. Ele chama de a Marcha da Vitória. E nós temos que dar graças a Deus por tudo. Especialmente porque Ele tem nos dado a graça, tido a misericórdia de alimentar os eleitos, o povo de Deus, nos dias de tanta fome, tanta miséria, tanto sofrimento. Eu me lembro, essa fita rodou há poucos dias, em que fui tomado na pregação e gritei: ouve, ouça, ó terra, ouve, ó terra, ouve, e veio o juízo. Mas nós vamos ler a palavra. É a mesma escritura de sexta-feira passada. É 1 Coríntios 15. É o capítulo da justificação da nossa fé. Nos deixa cultos, sábios, entendidos, no sentido espiritual, acerca do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, e assim nós ficamos nos conhecendo melhor a nós mesmos. 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Que beleza! Jesus, aceita a nossa gratidão, Senhor, porque essa promessa vai se cumprir como todas as promessas do Senhor. Nós seremos ressuscitados e seremos transformados, nós os que estivermos vivos. Perdoa os nossos pecados, ó Pai. Segura-nos na Tua graça e abençoa os nossos corpos com a cura divina, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar? Muito bem. Se põe diante do espelho, um espelho que mostra todo o corpo, e você vai encontrar que você é trino. Isso está na Bíblia Sagrada,
Paulo falando isso. Corpo, alma e espírito. Somos trinos, uma pessoa só. Então você é corpo terrestre, corpo celestial e corpo glorificado. Olha, assim você passará a dar mais valor no corpo celestial. Sendo assim, está dando valor no corpo glorificado. É a aprendizagem que encoraja. Você não está lutando e sofrendo por causa de coisas efêmeras, querendo ser algo que você não pode ser. Mas o bom é querer ser uma coisa que a gente pode ser. Isso não é filosofia. A coisa melhor que tem você querer ser uma coisa que você pode ser. Um exemplo. Eu não vou querer ser um cantor, um solista, um tenor, porque eu não posso ser. Mas eu posso ser um pregador, como tem isto acontecido desde 1963. Mas antes disso, até mesmo na infância. Pois bem, vamos continuar aqui o nosso assunto. A perguntas e resposta. Vamos falar direito, cantar direito. Perguntas e respostas sobre Hebreus, terceira parte. É a pergunta número 10. Eu vou repetir esse pouquinho que nós entramos nele sexta-feira passada. Perguntas e respostas sobre Hebreus, terceira parte, parágrafo 269, pergunta número 10. Onde estarão os santos depois de 1000 anos de reinado? E que tipo de corpo eles terão? É a pergunta. Agora, segue a resposta do irmão Brana. Eu acho que esta é a mais dócil pergunta. Eu simplesmente amo isto. A pergunta que satisfaz a alma. Agora vamos olhar diretamente nela. No princípio, Deus... Voltaremos ao nosso ensinamento de Hebreus apenas por alguns minutos. Deus era essa enorme, grande fonte de 7 cores. Entre elas está o azul. O azul que é o companheirismo. Tudo isso está no arco-íris.
7 cores. Quantos sabem disto? Veem. E quantos sabem que Deus tem 7 espíritos? Isso está em Apocalipse. Absolutamente 7 espíritos. Eu coloco por minha conta 7 mensageiros. 7 espíritos. E havia 7 olhos no Cordeiro. E assim por diante, tudo aquilo se ajuntando agora. Agora aquilo era Deus. Agora quando ele, o Logos, saiu de Deus, que era Deus vindo desta única grande fonte a um corpo na forma de um homem. E isto fez o Logos, que nós chamamos de teofania. Essa é a grandeza de Deus. Tendo conhecimento disto, nós temos conhecimento da nossa origem. A nossa origem. Isto. Agora, se você toma a teofania, quando você está olhando para aquilo, aquilo é um homem. É um homem. Agora é aí onde estávamos no princípio. Há dificuldade nisso? A eleição mostra isso. Efésios capítulo 1. Estávamos lá no princípio. Quem não estava, não estará. Porque só vai quem veio. Agora é aí onde estávamos no princípio. Agora você não compreende isto agora. Você não compreende isto agora. Mas você está lá atrás no princípio daquela maneira. Estava há centenas, milhões de anos. Quando Deus fez o homem em sua imagem, Ele lhe fez uma teofania. E Ele somente o colocou em carne. Pegou aquela teofania e fez com que elas se manifestassem em carne. Quando Deus fez o homem em sua imagem, Ele o fez em uma teofania. Não confunda isto. Porque muita gente interpreta isso mal, errado. Ele o fez uma teofania, que era a sua imagem. Agora, Ele apenas o colocou em carne. Quando Deus fez o homem em sua imagem, em sua semelhança, eles estavam lá em Gênesis 2, lá havia
ou melhor, Gênesis 1, 28, eu creio que é: ali não havia ninguém para lavrar a terra. E Deus havia feito o homem macho e fêmea. Isto é correto. Ninguém para lavrar a terra. A mulher estava no homem. Então Deus colocou o homem um pouquinho mais baixo e o colocou na vida animal. Somos animais racionais. Isto é o seu corpo. É o que você olhou no espelho. Isso é seu corpo, exatamente como os animais, para que então ele pudesse lavrar o solo, pudesse tocar. Aquela teofania não toca, não apalpa, ela não vê, prova, não cheira, não ouve. Esses sentidos que nós temos. Então Deus colocou o homem ali embaixo a fim de tocar e sentir, apalpar e sentir. E você vai crescendo aí, no seu conhecimento da estatura do varão perfeito. Fé, virtude, conhecimento, ciência de Deus. E enquanto ele andava pelo jardim do Éden, primeiro como teofania, como o Espírito Santo está aqui agora, andando aqui, andando aí com você, andando nesta multidão que está nos ouvindo com reverência. Ele dirigia a vida animal. Ele controlava tudo, mas ele não podia lavrar o solo. Bem? Então Deus o colocou em carne para que então ele pudesse lavrar a terra. Lhe deu seus 5 sentidos para lavrar o solo e preparar as vinhas e assim por diante. E então o homem continuava parecendo só. Este é um lindo quadro. Você está se vendo a si mesma, a si mesmo. Veja, pois, quando ele primeiro foi feito, ele era formado de 2 pessoas juntas. Ele era ambos, macho e fêmea. O homem era. A Bíblia diz que ele foi. Deus fez o homem ambos, macho e fêmea. Está escrito. Ele o criou. Observe agora quando o homem foi separado da teofania e colocado em carne, ele não estava totalmente ali. Parte de seu ser ainda era uma teofania, então não parecia certo. Tem que tocar,
Tem que ter sentido. Está sendo respondida essa grande pergunta. Ali surgiu a fêmea e o macho na vaca. Ali foi o cavalo, e ali foi o boi, e ali saiu tudo mais em pares. Mas Deus, vejam, havia algo faltando. Aquela própria ansiedade mostrava que ali havia uma companheira esperando por ele. Você captou isto? Compassadamente, você vai acrescentar à sua fé, à sua virtude, este conhecimento. E os próprios pensamentos que temos para morrer aqui, pois somos problemáticos e confusos. E almejamos, como tem gente que gosta de ser problemática, não? Para ir ali, daqui 100 metros, dar uma volta de 1000 metros. Somos problemáticos e confusos e almejamos por uma vida que não tem morte. Isto mostra o que está esperando por nós. Você entendeu? Isso continua. A então eternidade. Que beleza! Agora é corpo glorificado. Amém. A personificação do cristianismo. Mensagem: a personificação do cristianismo, parágrafo 167. Somos corpos, nossos corpos estavam aqui antes da terra ser feita. Como, irmão Brana? Sim, nossos corpos estavam aqui antes da terra ser feita, pois somos da terra. Somos feitos de cálcio, potássio, petróleo, luz cósmica, átomos que nos formam. E é de algum modo através de alguma mente superior. Fomos feitos assim como somos. Não só um monte de potássio, cálcio e petróleo, mas algo entrou ali e começou a criar, e eu fui feito assim. Aí você olhou no espelho. No princípio, o Espírito Santo começou a pairar sobre o deserto gélido. Desculpe minha emoção. Isto emociona. Isto nos emociona. Mas quando não havia nada, e nunca tinha havido nada, ó Deus! Porém o Espírito Santo foi enviado de Deus, não um intelectual, um sabe tudo, mas o Espírito Santo foi enviado da presença de Deus para fazer amor sobre a terra. Amor no sentido da palavra. E como foi
ele estendeu suas grandes asas ao redor da terra e começou a fazer amor, ou a afagar, namorar sobre a terra. Eu posso ver o cálcio e o potássio se ajuntando, e um pequeno lírio de Páscoa se levantando. O Espírito Santo formou sobre a terra. E ele continuou, e ele amou isto. Ele ama a natureza. Ele amou o homem de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele continuou acariciando-a. E enquanto ele namorava e acariciava, eu comecei a ver árvores crescendo, pássaros começaram a voar, e foi gerando tudo da terra, animais começaram a andar, tudo ele gerando. E então ele continuou namorando, e o homem apareceu chamado Adão. E Adão parecia solitário. Então ele fez um subproduto para ele. E tirou uma costela no seu lado e fez para ele uma namorada, Eva. E ele amava a Adão e amava a Eva. Você diz assim: será que Deus me ama como amou a Adão, como amou a Eva? Tanto assim, que Ele morreu por você, por nós. Morreu. Entregou-se a si mesmo, disse São Paulo. E Ele os tomou. E posso ver a pequena Eva, enquanto ela inclinava sua pequena cabeça no ombro de Adão, e ela era tudo que uma mulher jamais podia esperar, e mais que isto. Enquanto ela estava inclinada no grande, forte ombro de seu amado Adão, e eles andavam pelo jardim. Talvez o leão rugia, ele não tinha medo. Ela, tão pouco. Por quê? Não havia nada a temer. Agora você se encoraja, se transportando para ali, para um estado em que o Senhor nos prometeu. Volte no espelho, 3 em 1. Eu vou chamá-lo Léo, o leão. Venha para frente, Chita, tigre, venha aqui e deite. E eles o seguiam como gatinhos. Que graça, que paz. Era uma vida ativa, sem arrepios, sem temor, sem dor. E agora, amigo, o Espírito Santo foi o único instrumento de Deus que Ele usou para nos extrair da terra.
e realmente viemos à terra. Não se engrandeça. Não pense menos do que isso. Viemos da terra. E estávamos aqui antes de haver uma terra. Recordem, aqui está um encorajamento para vocês, pessoas que vão receber oração. Se o Espírito Santo acariciando fez um ser físico, quem é o arquiteto de nosso corpo? Isto foi feito um desenho? Uma planta? Oh Deus, que o povo possa ver isto. O Espírito Santo te deu seu apêndice, seus olhos, seu nariz, sua boca, seu coração, e colocou um espírito novo em você. Então veio para morar em você. Você deve pensar em, sobretudo, ele veio morar em mim. E como eu vou sentir bem, sabendo que ele mora em mim e vivendo em contenda? Nunca, de modo algum. De modo algum. Aceite as coisas intelectuais, as teologias que são contrárias à Bíblia, mas fica apenas com o assim diz o Senhor. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Entre essa multidão que estão nos ouvindo, há pessoas que provaram isto na carne, na experiência. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ora, o que Isaías estava vendo? Estava vendo um corpo cheio de chagas, ferido, sangrando, e ele então coloca no seu livro galhardamente: pelas suas pisaduras fomos sarados. João escreveu ao seu amigo Gaio, e ele disse que bem vai o teu corpo, como bem vai a tua alma. E eu digo, nesse instante, para cada um que está ouvindo nesse instante, nesse momento, que bem vá teu corpo, como bem vai a tua alma. Cremos que a alma de cada um vai bem. Vai bem, está em paz, não está encurralado, ali dentro não. Não está assustado, não está escandalizado. O profeta completa: fomos curados
fomos curados. Cada um deveria falar isso. Fomos curados. Deus aperfeiçoando a sua igreja. Parágrafo 64. Que mensagem! Agora, quando Jesus morreu, a Bíblia diz que ele foi e pregou para as almas que estavam encerradas, encarceradas, as quais não se arrependeram da longanimidade nos dias de Noé. Que coisa! E Jesus foi lá e pregou para eles. É isto. Escriturístico? É escriturístico? Você sabe que é. O que foi aquilo? Jesus foi e pregou para as almas que estavam encarceradas. O profeta de Deus foi levado lá. E o que ele viu? Aquelas mulheres com os gritos mais histéricos, cabelos cortados, unhas pintadas, olhos pintados, lábios pintados, numa angústia terrível. Por quê? Ele foi até as portas. Eu posso vê-lo ali naquela região de demônios, onde ficam aqueles demônios, quero dizer, aquelas almas que não se arrependeram. Naquele lugar de trevas ali, chamado de cadeias das trevas. Cadeias das trevas. Muda apenas, o mundo está numa situação que as mulheres, os homens que morrem, simplesmente mudam de dimensão e vão parar nas cadeias das trevas. Mas para o nosso alento, ele foi também na sexta dimensão. Que diferença! Aquelas mulheres lindas, cabelos longos, vestes longas. Que atmosfera completamente diferente. Elas viveram aqui o potencial daquilo. Então, voltando lá, nas cadeias das trevas, Jesus bateu na porta. E ele abriu a porta. E eu olhei ali dentro. Ali há uma grande massa de almas perdidas e gritando. E lindas jovens e bruxas enrugadas e tudo mais, chorando, chorando. Oh, que coisa! Se ela somente tivesse uma chance. Você ainda tem a chance. Nesse momento, os céus realmente disseram que ele era o Filho de Deus. A terra disse que ele era o Filho de Deus. A atmosfera disse que ele era o Filho de Deus. As estrelas não brilharam. A lua não brilhou. O sol se pôs
tudo dizia: este é o Filho de Deus. Este é o Filho de Deus. O romano disse: este é o Filho de Deus. A terra vomitou suas rochas, disse: é o Filho de Deus, é o Filho de Deus que vocês estão matando. Para quê? Por que ele está morrendo? Pergunta o ladrão da direita. Pergunta para ele depressinha. Por que que ele está morrendo? Ele vai dizer: morrendo para me dar vida, para me levar para o paraíso, não para as cadeias das trevas. Pergunte. Pergunte a Maria Madalena. Pergunte a samaritana. Pergunte a Pedro, a João, a Paulo. Por que está morrendo? Em nome de Jesus Cristo, dá glória a Deus e descansa. Descansa sua alma, seu corpo, seu espírito em Deus. Ele cuida de nós. Ele põe as mãos santas, poderosas, sobre cada pessoa que está nos ouvindo e que ouvirão, todos que ouvirão. Nesse momento, Ele tem prazer, a sua alma fica satisfeita em ver a sua viravolta do mundo. Meia volta, deu as costas, saiu do mundo, não está mais nas cadeias das trevas, nessa quinta dimensão. Em nome de Jesus Cristo, dá glória a Deus, dá glória a Deus, em nome de Jesus Cristo. Tenha saúde, tenha paz, tenha perdão. Perdão. Amém, Jesus. Amém.